paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Você que me acompanha nas redes sociais, YouTube, Facebook, Deus abençoe a tua vida. Você que está em casa, no sítio, na chácara, na fazenda, no ponto de táxi, no aeroporto, nesse imenso Brasil, desse mundo afora. Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma rápida palavra nesse momento com Deus. Uma rápida palavra de Deus para a tua vida. Queridos irmãos em Cristo Jesus, quando eu olho na Bíblia, quando Jesus estava na casa de um certo Levi, que passou até mesmo a ser um discípulo de Jesus, porque Jesus chamou ele, e ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. Levi era um cobrador de impostos, do Império Romano, trabalhava para o Império de Roma, e ele deixou tudo para seguir Jesus. Levi também conhecido como o apóstolo, Mateus, Mateus, o apóstolo Mateus. E a palavra do Senhor Deus diz que ele fez um banquete em sua casa, e havia ali os escribas, tinha os fariseus ali, e eles murmuravam, questionavam os discípulos, dizia, para Jesus que os discípulos, porque eles comiam com os pecadores, os discípulos comiam com os pecadores, e Jesus comia com os pecadores. E Jesus, levanta a voz e diz para eles, com clareza, nitidamente Jesus fala para aquelas pessoas, dizendo: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes é que precisam de médico. Porque na verdade eu vim não para os justos, mas para os pecadores, para que se arrependam, dos seus pecados. Então Jesus se expressa dessa forma, e a gente aprende uma grande lição, que Jesus ele veio para os pecadores. Jesus estava ali no banquete de pecadores, Por quê? Porque o objetivo de Cristo é salvar o pecador, salvar as almas, os pecadores, conduzir para Deus. O objetivo de Cristo é exatamente isso. Estava ali no banquete, onde se encontravam os pecadores, e Jesus estava ali exatamente, com a finalidade, o objetivo principal de ganhá-los para Jesus. Levi um exemplo disso, seguiu Jesus e se tornou um discípulo de Jesus, um pecador que se tornou um discípulo de Jesus. Então é muito forte, irmão, quando Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E Jesus se expressa dizendo: eu vim para os pecadores, para os doentes. Que doença é essa? O pecado. O pecado é uma doença, E essa doença só tem cura através do perdão e da misericórdia e do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Eu fico observando, uma pessoa, quando ele está doente, ele procura um médico. Está doente, procura um médico para fazer um check-up, fazer os exames, fazer uma bateria de exames. Porque está doente, se estiver doente vai se tratar. Agora tem pessoas que não procuram médico, pessoas arrogantes, não procuram médico, e ficam adiando. Pessoas que estão enfermas, estão doentes, corpo físico, seja no sangue, nos ossos, na pele, no sangue, mas não procuram os médicos para fazer o tratamento. O que acontece? A doença vai se agravando. Quando pensa que não, fica uma coisa irreversível.
porque a doença vai se proliferando, se generalizando, e a pessoa não procura o médico para fazer o tratamento, né? Fica adiando. Aí, como diz um certo ditado, né, de popular, né, de que brasileiro só deixa as coisas para a última hora. Mas vai que você não tenha mais a oportunidade, porque essa doença no teu corpo pode ceifar a tua vida, né? Trazendo no aspecto espiritual, né? Muitas pessoas estão doentes, né? Porque vivem uma vida no pecado, na prostituição, no adultério, né? Nos vícios, do cigarro, da droga, da maconha. Pessoas viciadas nos jogos, né? Não consegue deixar o baralho, não consegue deixar a sinuca, não consegue deixar, se encontra aprisionado, fuma não sei quantas carteiras de cigarro por dia, todo dia, fuma mais do que uma caipora, né? E tem pessoas que não conseguem se libertar do alcoolismo. A pessoa bebe ali uma cerveja, quando pensa que não, aí vem mais cerveja e fica embriagado e fica doidão, né? Então, pessoas que se encontram aprisionadas nessa doença do pecado. O pecado aprisiona as pessoas nos vícios, nas drogas, né? Na prostituição, no adultério, na mentira. As pessoas não conseguem se desprender disso. Mas eu quero que você entenda nessa hora, nesse momento com Deus. Você precisa buscar a presença de Cristo. Você precisa, né, buscar, né, em Jesus a libertação para a tua vida. Porque Jesus é o médico dos médicos. Jesus é Ele que é a cura para essa doença, que é o pecado que tem te aprisionado. Você se encontra aprisionado, escravo do pecado, aprisionado nos vícios, mas é preciso que o homem venha buscar esse médico que é Jesus, porque ele tem perdão, ele tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder para te libertar. Louvado seja Deus, e trazer paz e esperança para a tua alma. O pecado tem te escravizado, mas a Bíblia diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Então existe essa doença que é o pecado, que traz de vós separação, destruição. A Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem tampar os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas o pecado faz separação do homem com Deus. Eu quero, nesse momento, chamar a tua atenção, né? É que Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Ele resolve a tua situação, né? Tem pessoas que não estão procurando esse Cristo, não estão dando importância. Nós pregamos o Evangelho dia após dia, todos os dias, falando de Jesus nas redes sociais, falando de Jesus através da evangelização. Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão todo dia adiando. Não, vou deixar para tal dia, né? E acontece que a doença vai se agravando. O pecado, a prática do pecado, a pessoa vai se aprofundando, né? E a pessoa vai adiando, né? Aí a pessoa diz: não, vou deixar para depois, porque tem esse ditado, como eu já falei, né? Deixa para a última hora. Mas acontece que você talvez não possa ter essa oportunidade, porque o pecado pode ceifar a tua vida, aí já é tarde demais, porque a salvação é em vida. Enquanto há fôlego nas tuas narinas, há esperança.
em vida, arrependimento em vida. E Jesus, Ele perdoa os teus pecados. Os doentes procuram médico. Os doentes procuram médico. Quem está doente procura a libertação, procura a restauração. E eu te apresento Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa. Entregue a tua vida para Jesus. Deixe que o sangue de Jesus venha sobre a tua vida para arrancar o pecado, para transformar a tua vida em uma outra pessoa. Você que não consegue, não tem forças para se libertar do alcoolismo, das drogas, do pecado. Mas eu te digo que Jesus é o perdão para os teus pecados. O sangue dele derramado na cruz do Calvário. Procure esse médico que é Jesus, que ele é a cura para esta doença, que é o pecado na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém.